Como chegar nos seus primeiros 5 quilômetros correndo sem parar para caminhar em no máximo 12 semanas. Esse é o assunto desse vídeo de hoje. Se você acompanhar até o final, você vai saber exatamente o que fazer para você realizar aí 5 quilômetros correndo sem parar. Se esse é o teu objetivo, fica aqui comigo. Quem está assistindo ao vivo pode ir mandando pergunta ao vivo. Seja muito bem-vindo quem está ao vivo. Quem estiver assistindo gravado pode comentar, colocar dúvida nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês aí, tá bom? E bora que vamos falar sobre 5 quilômetros. 5 quilômetros é uma distância que eu só vou colocar o microfone aqui, vai ficar melhor o som para vocês ainda. Só deixa eu tirar esse microfone e colocar o outro. 5 quilômetros eu falo que é um marco inicial para um corredor. Por que é um marco inicial para um corredor? Porque 5 quilômetros é uma distância básica. É uma distância que praticamente qualquer pessoa assim consegue fazer, tá? E para muita gente parece que é muito 5 km, mas é porque ainda está muito no começo, ou porque já até começou e corre faz um tempo, mas não está correndo do jeito certo e não consegue alcançar isso, tá bom? Ela é uma distância inicial, só que para você alcançar ela, você precisa de um treinamento, né? Não é simplesmente sair e correr que vai conseguir fazer 5 km. Não, 5 km é um pouquinho mais complexo. É fácil, mas é complexo, né? Mas é assim, é um primeiro marco, é uma primeira coisa que todo corredor iniciante deve alcançar, tá bom? Que na minha opinião é onde a pessoa sai da fase iniciante na corrida. É quando ela já se torna um pouquinho mais experiente, tá? Então, a gente vai conversar sobre os treinos, sobre como fazer aí esses primeiros 5 quilômetros, tá bom? Eu agora tomei uma aguinha aqui, só deixa eu ver uma coisinha aqui. Tchan, tchan, tchan. Minha filha deve ter caído ali, que tá gritando. Vamos lá. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Show! Então, vamos lá, falar desses primeiros 5 quilômetros. Primeiro, né? Primeiro você tem que ter um objetivo com a corrida. Você tem que querer alguma coisa, né? Por quê? Porque é o seguinte, não adianta nada você ter a meta aí de começar a correr, mas você não saber para onde ir na corrida. Então você tem que ter uma meta, seja lá emagrecer, né? Tem muita gente que corre para emagrecer, para fazer uma distância na corrida, para um dia fazer 5, 10 quilômetros, para, por exemplo, outra meta que as pessoas têm para ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, né? Então é interessante você ter uma direção. Você vai começar a correr porque você quer muito alguma coisa, né? E assim, o que você quer? Realmente, o que você quer? É muito interessante você ter muito claro o que você quer buscar na corrida, para você ter força e energia para continuar, né? E com certeza fazer os 5 km sem caminhar, os 5 km continuamente, ele faz parte de qualquer objetivo que você tenha, porque ele é um marco dentro do treinamento da corrida. Toda pessoa que corre, ela deve alcançar esse marco, independentemente do objetivo, tá bom? Então, mas é muito importante você ter muito claro o que você quer. Nessa fase inicial de pessoas que ainda não conseguem correr 5 km continuamente, né, sem parar para dar uma caminhada, muitas vezes a pessoa até consegue fazer 5 km, mas tem que parar para caminhar, tem que parar para respirar, né? E tá tudo certo. Mas só ela tem dificuldade em fazer 5 km continuamente. Então precisa realizar um treino adequado. É disso que eu vou falar. Muita gente nem consegue, por exemplo, correr 1 km, 2 km. Aí também é a mesma coisa. Precisa fazer um treino adequado, né? Porque é muito simples o caminho a ser seguido para conseguir os 5 km. Para conseguir pelo menos de meia hora a 40 minutos correndo sem parar. Por mais que hoje você corra 10 minutos e se sinta super cansada, super cansado, saiba que em algumas semanas, em 8 semanas, 9 semanas, treinando certinho, você consegue alcançar os 30 minutos, 40 minutos correndo sem parar,
É só seguir um treinamento adequado e planejado. E é disso que eu vou falar aqui, né? O outro ponto é você se organizar, tá bom? Por quê? Para você conseguir sair do zero e fazer os primeiros 5 quilômetros em 12 semanas, né? Que é um tempo máximo aí para uma pessoa que treine certinho conseguir, precisa de pelo menos 3 treinos na semana, tá? Se for realizar menos de 3 treinos na semana, vai demorar muito para conseguir alcançar esses 5 quilômetros e talvez nem consiga alcançar, tá bom? Porque se treina 2 vezes na semana, em algum momento vai ficar 2, 3 ou até 4 dias sem treinar e não é interessante nesse processo de evolução na corrida. É difícil evoluir quando fica, às vezes, 3, 4 dias sem correr, e se for realizar assim toda semana, vai ser muito difícil ter uma evolução, tá? Até tem evolução, mas ela é muito pequenininha, ela é difícil. Então, não sei se você aí do outro lado já correu ou corre 2 vezes por semana, 1 vez por semana, você vê dificuldade na sua evolução. E é por causa realmente do número de treinos que você faz na semana. Então tem que ser 3 treinos na semana nesse caso, para conseguir fazer os primeiros 5 quilômetros aí sem caminhar, correndo direto, tá bom? Mais que 3 treinos na semana também não é necessário, por exemplo, fazer 4, 5, por quê? Porque o teu corpo, o corpo de uma pessoa que ainda não consegue correr 5 km sem parar, ainda não está preparado para fazer para correr mais do que 3 vezes por semana. Então o ideal é 3 vezes. Por quê? Porque você vai correr em um dia, por exemplo, hoje é uma terça-feira, descansa na quarta, o corpo recupera do exercício de terça, né? Vai treinar na quinta-feira, descansa no sábado, né? Descansa na sexta, treina daí no sábado, né? E daí pode descansar ali domingo e segunda. Então, ali, treina um dia, descansa outro. Treina um dia, descansa outro. Vai ter em um momento que você vai descansar 2 dias. E tá tudo certo, tá bom? Esse intervalo é o perfeito para você conseguir evoluir na corrida, conseguir ter resultado, né? Para alcançar os seus primeiros 5 km sem parar de correr, tá bom? E então essa parte de organização ela é muito simples, na verdade, tá bom? Ela demanda 3 treinos na semana, tá? Os treinos, eles duram entre 30 a 40 minutos, não dura mais 40 minutos um treinamento para 5 quilômetros, tá bom? Então, não dá nem 1 hora, às vezes vai dar 1 hora porque você vai se deslocar até o parque, até a academia e tal, mas não dura 1 hora. Então, você precisa separar 3 vezes na tua semana que você vai correr, dia sim, dia não, tá bom? Por exemplo, terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sábado, né? Então, você escolhe os dias, é importante não ter um dia seguido do outro, e sim, um dia não, tá bom? Para o teu corpo recuperar bem, para você conseguir ter evolução, tá? Então, essa organização é muito importante, e não pode ter essa desculpa que faltar tempo, que não sei o que lá, você quer aquilo que você decidiu com a corrida? Uma semana tem 168 horas, tá? Se você pegar 24 horas, multiplicar por 7 dias, dá 168. 168 horas. Você precisa de 3 horas apenas dessas 168. 3 horas apenas. Será que tem a porcentagem? Será que eu consigo tirar? Ai, meu computador está travando aqui. Mas é muito pouco que você precisa de tempo durante a semana para concluir esses 3 treinos. Basta você se organizar, tá bom? Você realmente priorizar ali 3 horários na sua agenda. A preferência é que seja pela manhã, tá bom? Por quê? Não que o treino de manhã funciona melhor. Não, tanto faz treinar de manhã, na hora do almoço, à noite. Mas de manhã, a tendência é que você cumpra. O teu treino é muito maior do que se você deixar para a noite, por exemplo. Porque depois, de noite, à tarde, você tem todo o peso do seu dia, né? Que você trabalhou, você fez coisas e muitas vezes é difícil você sair, às vezes vai estar chovendo e tal. Agora de manhã, aquele compromisso, aquela primeira coisa que você tem que fazer. Muitas vezes é bem mais fácil, né? E você também acaba tendo o resultado daquele treino da manhã, aquela liberação de hormônios do treino, né? Você consegue ter um dia muito melhor, tá? E aquela sensação de dever cumprido. Então, de manhã acaba sendo melhor, tá bom? Então, se organiza lá para treinar de manhã, 3 vezes na semana, tá? E beleza, quais treinos eu tenho que fazer? Bom, os treinos
a serem feitos vai depender muito de pessoa para pessoa, tá bom? Uma pessoa que está do zero, em 12 semanas ela consegue sair de um total zero para conseguir correr 5 km continuamente sem parar, tá bom? Só que ela não vai começar correndo até onde ela aguenta, não. Ela vai começar fazendo treinos como? Vou exemplificar aqui um mês de treinamento de uma pessoa que está do zero. Uma pessoa que está do zero, eu costumo passar um treino que ela vai correr 15 segundos de uma maneira bem leve, tá? 15 segundos, qualquer pessoa consegue correr, sério, qualquer pessoa consegue correr, e vai caminhar 45 segundos. Corre lá de novo 15 segundos daí e caminha 45 segundos. Faz isso umas 12 vezes, tá? E antes desse 15 por 45, vai fazer uma caminhada de 5 minutos e depois uma caminhada de 5 minutos. O porquê desse treino? Vamos lá, vamos analisar esse treino de 15 segundos correndo por 45 segundos caminhando 12 vezes. Uma pessoa que está do zero, se ela for começar a correr até onde ela aguenta, ela vai aguentar muito pouco. E esse treino não vai servir de nada. Só vai fazer com que ela se machuque, com que ela exceda os limites do corpo dela e ela se canse demais. E isso resulta no quê? Resulta que ela não vai ter muita vontade de correr de novo, que o corpo vai precisar de muito tempo para recuperar, muito mais do que 2, 3 dias, às vezes mais, 4, 5 dias, tá bom? Então não é um treino interessante, é um treino que você faz até onde você corre ele até onde você aguenta. Esse é o maior erro de quem inicia na corrida. Vou começar a correr, já começa a correr até onde aguenta e tal. Aí é o segredo para você não evoluir, você fazer isso. Você tentar correr até onde você aguenta. Isso não é um treino, tá? Você apenas saiu para correr, e o sair para correr não significa que você vai evoluir. Significa que você vai correr naquele momento. Mas que você vai evoluir, você precisa seguir um treino planejado. Falando de treino planejado, vou explicar o porquê, né? Um treino de quem está do zero, correr lá 15 segundos. 15 segundos qualquer pessoa consegue correr. Se eu pegar lá a minha mãe, que nunca correu, corre atrás das roupas no varal quando está chovendo, corre atrás do ônibus quando está passando. Essas são as corridinhas dela, eu acho. A do varal provavelmente ela faz, a do ônibus não sei se ela pega ônibus. Mas qualquer pessoa, né, eu tô falando da minha mãe, ela consegue correr 15 segundos. Consegue até mais. Mas para um corpo, para uma pessoa que não está acostumada a correr não está acostumada a correr 15 segundos já demanda um esforço. Já demanda um pouquinho de esforço. Já eleva um pouco o batimento cardíaco, tá? Mas não vai até o limite de quem está do zero. Aí caminha lá 45 segundos. Essa caminhada ela serve o quê? Para recuperar do estímulo de 15 segundos caminhando, dos 15 segundos correndo. Então caminha 45 segundos, que é 3 vezes mais do que 15 segundos, né? Então fez lá uma porção e daí vai correr 3 porções. Correu uma porção e vai caminhar 3 porções, né? E depois de novo, vai lá, corre 15 segundos e depois caminha 45 segundos. De novo, faz 12 vezes isso. É um treino que qualquer pessoa consegue fazer, que somando ali os 15 segundos, né? Dá 15 vezes 12. Quanto que dá 15 vezes 12? Eu sou muito ruim. Dá 120 segundos. Não. Meu Deus, eu sou muito ruim de matemática. Mas dá mais do que... Vai dar quase uns 2 minutos correndo no total do treino, tá? Vai dar 30 vezes 6... Me ajudem nas contas, vocês estão aí. 30 segundos vezes 6, 30 vezes 2... Vai dar 3 minutos de corrida um treino desse. 3 minutos de corrida, tá? Somando todos esses 15 segundos, tá? Então... Talvez se ela fosse correr direto, ela ia aguentar 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo. Mais um treino leve, intervalando caminhada, ela correu o total de 3 minutos nesse treino e caminhou muito mais. Caminhou ali 20 e poucos minutos nesse treino que eu dei de exemplo. No próximo treino vai fazer ali a 20 segundos correndo, já aumenta um pouco a corrida, e mantém a proporção da caminhada, vai caminhar 60 segundos. Dá para fazer isso 10 vezes. No próximo treino vai correr 30 segundos e vai caminhar 90 segundos. Mantenha a proporção, só vou aumentando. Numa segunda semana, o que faria? Faria uma porção de corrida por 2 de caminhada. Continuando uma corrida leve, por exemplo, a pessoa vai correr 30 segundos e vai caminhar 60 segundos. Tá? Faz isso aí 10 vezes, com 5 minutos de caminhada no início, 5 minutos de caminhada no final.
Um próximo treino, 45 segundos correndo por 90 segundos caminhando. Um outro treino, 1 minuto correndo leve por 2 minutos caminhando, tá? Na terceira semana, a pessoa já consegue correr de 1 para 1, ou seja, ela vai fazer ali 1 minuto correndo por 1 minuto caminhando. Ela vai aguentar muito mais fazer esse treino. Se ela fosse realizar esse treino de 1 minuto correndo por 1 minuto caminhando na primeira semana, ia ser muito mais difícil. Agora, na terceira semana, depois de passar por esses treinos que ela fez na primeira e na segunda semana, vai ser muito fácil ela fazer 1 minuto correndo por 1 minuto caminhando, tá? Ela vai fazer 2 minutos correndo por 2 minutos caminhando. Numa quarta semana, a intenção é o quê? Com que ela já esteja correndo de 3 a 4 minutos continuamente e caminhando 2 minutos, 1 minuto, tá bom? Isso no primeiro mês. A gente continua com a lógica no segundo mês, né? Da pessoa, ela correr, ela vai estar já fazendo treinos de 4 minutos correndo por 2 minutos caminhando, 4 minutos correndo por 1 minuto caminhando, sempre totalizando aí 30 a 40 minutos de treino, não mais do que isso, tá bom? Mas no segundo mês a intenção é ela chegar de 15 a 20 minutos de corrida contínua. Vai ter treinos aí na quinta, sexta semana de 8 minutos correndo por 2 minutos caminhando, 3 vezes isso. Né? Então vai aumentando a corrida e vou mantendo ali a caminhada entre 1 a 2 minutos, tá? E vou fazendo 5 minutos de corrida por 1 minuto de caminhada. Um próximo treino, 6 minutos de corrida por 1 minuto de caminhada. Sempre um treino num total de 30 minutos aproximadamente. E vou numa crescente, tá? Que daí no terceiro mês, até atingir a 12ª semana, ela já vai estar fazendo treinos de 10 minutos, correndo por 1 minuto caminhando, vai estar fazendo treinos aí que vai chegar a 12, 15 minutos, né? E chegando aí perto da 11ª, 12ª semana, já está correndo mais do que 20 minutos continuamente. Conseguiu pegar a estrutura de treinamento? Eu não falei treino por treino, porque senão ia demorar 2 horas aqui. Mas eu quis dar um exemplo do quê? De uma estrutura, de como que é sair do zero e chegar nos 5 km em 12 semanas. Alguns pontos-chave, alguns pontos muito importantes. É o quê? É que todos esses treinos, eles devem ser de maneira... Todas as corridas, né, que você fizer devem ser de maneira leve, toda leve. Você vai fazer os seus primeiros 5 km correndo muito leve, trotandinho, coisinha básica, tá bom? Porque depois que você fez 5 km de uma maneira lenta, tranquila, você vai conseguir melhorar esses 5 km. Não adianta querer correr rápido antes de fazer 5 km, porque vai ser mais difícil de chegar nesses 5 km. Então tem que ser de uma maneira mais tranquila, mais lenta. Beleza? Que mais eu tenho para falar? E assim, seguindo 3 treinos por semana, seguindo essa estrutura. Uma pessoa que ela já consegue correr, por exemplo, 1 km, ela começa dos treinos ali do exemplo que eu dei da quinta semana de treinos, onde ela corre ali 3 minutos leve por 1 minuto caminhando, tá bom? Então essa pessoa já demoraria 2 meses para fazer os primeiros 5 km. Uma pessoa que já consegue correr 1 km, em 2 meses ela treinando certinho, ela consegue fazer 5 km continuamente, sem parar, tá bom? Uma pessoa que já corre 3 km, por exemplo, e não está conseguindo correr mais que 3 km, se ela seguir essa estrutura de treinos que eu detalhei agora, ela em 1 mês ela já consegue fazer 5 km continuamente. É questão de detalhe, é questão da gente ajustar esse treinamento, colocar umas caminhadas no meio, né? Porque eu falei que o maior erro de quem não consegue passar uma distância, um tempo de corrida, é que essa pessoa está correndo direto, ela não está intervalando com caminhada, ela não está fazendo com que o treino dela seja mais suave, ela está sempre indo no limite. E quando vai no limite é difícil evoluir. Juntando os fatores da frequência, né, semanal de treinamento, que é interessante ser 3 vezes, dia sim, dia não, né? E que mais? Praticamente essa frequência semanal. E se o treino está sendo muito pesado, o treinamento até os primeiros 5 km eles devem ser leves. Depois de fazer esses 5 km, se você já corre 5 km continuamente, você quer evoluir na corrida, não é só treinando leve. Daí você pode colocar treinos mais fortes, que são treinos intervalados, treinos mais ritmados, tá bom? Mas para alcançar os primeiros 5 km não precisa de nenhum treino mais forte. O treinamento todo é leve. Por quê? Porque quem corre menos do que 5 km, não consegue correr 5 km continuamente, não tem o corpo preparado
para quê? Para estímulos rápidos de corrida. A chance é de lesionar. Tem gente que vai treinar até com o treinador manda fazer uns treinos mais rápidos e tudo mais. O risco de lesão é maior. Não é que esteja errado, é que existe um risco de se machucar maior nesses treinos para alguém que ainda não está totalmente preparado, tá bom? Então, eu sigo um protocolo, uma metodologia totalmente segura, da pessoa chegar nos primeiros 5 km dela sem se machucar, dela chegar com saúde, que ela chegar com qualidade de vida, que ela chegar saudável e com vontade de fazer mais. Quando a pessoa ela faz treinos que ela aguenta, treinos que não são tão difíceis, uma pessoa que está iniciando, né, ela vai ter vontade de continuar. Agora, uma pessoa que está começando e já enfrenta muita dificuldade no começo, a chance dela desistir é muito grande. Por quê? Porque, a pessoa não está acostumada, ela vai fazer uma coisa que demanda muito esforço, muitas vezes ela vai pensar e vai ver que aquilo não é para ela e tal, né? Mas por quê? Porque a metodologia de treino não está correta ali, né? Muitas vezes a pessoa, ela acha que correr não é para ela, mas porque ela começa correndo até onde ela aguenta, ela começa, correr sem uma metodologia de treinamento, e é lógico que não vai dar muito certo, né? Porque ela não está seguindo um plano, ela não está seguindo uma metodologia, né? E isso faz com que a pessoa desista, com que a pessoa ache que a corrida não funciona para ela e tal, mas na verdade não, é que ela não seguiu o caminho correto para o objetivo que ela deseja e para o condicionamento físico atual dela, beleza? Temos perguntas, se tiver pergunta manda aí nos comentários, tá bom? Vou estar aqui respondendo as perguntas de vocês, é só mandar aí para mim, beleza? Quem quiser pode mandar pergunta sobre esse assunto de correr os primeiros 5 km, se quiser mandar pergunta geral sobre corrida, qualquer pergunta sobre corrida é só mandar, tá bom? Tô aqui para responder vocês, para ajudar vocês aí, beleza? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou respondendo uma galera que mandou mensagem aqui, enquanto você escreve a sua pergunta, tá bom? Se não tiver pergunta, eu já encerro aqui. Pode ser pergunta que não tenha, que não seja sobre os primeiros 5 km, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Bom, acho que não temos pergunta, ninguém mandou nada. Então é isso. Desejo aí uma ótima terça-feira à noite para você que está assistindo aqui, tá bom? Para você que está assistindo gravado, se tiver qualquer pergunta, pode mandar nos comentários também. E bora lá, bora correr do jeito certo e alcançar os objetivos que a gente tem na corrida aí, beleza? Tamo junto, um abraço e até mais.